Vixe, aqueles números que eu falei no começo, dá uma olhada. 30 pacientes internados, é o recorde desde o início da pandemia, nunca tivemos. Ontem foi batido o recorde com 26 pacientes, hoje com 30 pacientes. Olha isso, gente. Tem 1 de Lençóis Paulista, 8 de Américo Brasiliense, são 9, 1 de Boa Esperança, são 10, 2 de Araraquara, são 12, 1 de Santa Lúcia, então são 13, 1 de Dobrada, 14 e 1 de Taquaritinga, 15. Os outros 15 são de Matão. Então nós temos 50% dos internados em Matão são daqui da cidade e os outros divididos aí, 1 de Lençóis Paulista, 8 de Américo Brasiliense, esse número é muito sintomático, 1 de Boa Esperança do Sul, 2 de Araraquara, 1 de Santa Lúcia, 1 de Dobrada e 1 de Taquaritinga. Bom, nós temos 8 pacientes na UTI. E na UTI o que nós temos? 100% de ocupação. Eu conversei ontem com o Dr. César Minelli, no jornal Hora 1, e ele falou dos números, e nós falávamos naquele momento de um cenário. Ele falou no jornal Hora 1 ontem, às 18 horas e 45 minutos, quando ele falou conosco. O cenário lá, naquele momento, era 26 pessoas na enfermaria, 26 pessoas internadas, 8 na UTI, 18 na enfermaria Covid. Naquele momento, ele me dizia, inclusive, de uma alteração que ia ter na enfermaria Covid, na ampliação, hoje para 20 leitos e segunda-feira para 30 leitos. Então, ontem nós estávamos com 180% de ocupação na enfermaria. Hoje, com 20 casos, nós temos 22. Nós temos 20 leitos e hoje 22 internados na enfermaria Covid. 110% de ocupação. Segunda-feira vai para 30 só na enfermaria. Olha a necessidade. O problema maior, segundo o Dr. César Minelli, não tem funcionários, não tem material humano, que a gente chama, para operar tudo isso. Leitos na UTI, enfim. Não tem. Não consegue contratar, inclusive. Ontem, 28 de janeiro, 1.838 casos. Hoje, 1.860. São 22 casos a mais. 22 casos de ontem para hoje. 37 óbitos, infelizmente. 70 pessoas em isolamento, fora os que estão no hospital. Fora os que estão no hospital, 70 em isolamento. 1.753 já recuperados. Graças a Deus. A diferença de 7 dias atrás para hoje, vou ter que procurar que eu não lembro mais. Eu anotei. Tem, mas eu anotei aqui. Para não ter problemas. 22 casos, média móvel 16. 16 casos de média móvel aqui na cidade de Matão. Então isso significa que de 7 dias para cá nós tivemos uma média de 16 casos por dia. Anteontem 19, ontem 14 e hoje 16. A gente vai fazendo a média móvel para você certinho aqui. Média móvel da semana passada, dos últimos 7 dias, média móvel de 16 casos por dia. 16 casos por dia em Matão. Tá fácil? Tá fácil não. Tá simples? Tá simples não. Ó, amanhã, fechado o comércio. Fase vermelha. Amanhã só serviços essenciais. Supermercados, padarias, varejões, mercearias, mercados, postos de combustível, o que for de transporte público, pet shops. Isso vai funcionar. Banco, mas banco não funciona de sábado. Tá? São os serviços essenciais que podem funcionar. Todo o resto fechado. Vai ser o primeiro final de semana de fase vermelha para o estado todo. Para o estado todo amanhã. Então, na realidade, hoje, às 20 horas, começa a fase vermelha e termina só às 6 horas da manhã da segunda-feira. A fase vermelha para todo o estado. Não sei se teremos hoje. Dá uma verificada para mim, Bruno, se já tem alguma coisa no governo do estado acerca de coletiva de imprensa. Porque a informação é que até o dia... A próxima coletiva de imprensa seria dia 8 para mudança de fase. Que ninguém até o dia 8 seria promovido para a fase amarela. Mas, enfim, sabe Deus se não vai rebaixar alguém. Né? Que esse monte de casos aí, como disse o Dr. Minelli, dos 4 principais hospitais, 3 com 100% de ocupação e 1 com 94%, 95%.
Mas tudo que está acontecendo aqui na nossa região, sabe Deus, né? Para a Covid. Deixa eu ver Matão. Como que o governo está enxergando Matão? Bom, o governo está enxergando Matão com 1.442 casos, mas nós não temos isso. Nós temos muito mais do que isso e isso só vai dando desespero na gente. A gente fala, meu Deus do céu, nós temos 1.860. Nós estamos falando de... Quanto dá? 418. 418 estão faltando aí. Estão faltando 418, se eu fiz a conta certa de cabeça, dá 418 casos que estão faltando ser computados para Matão. Esse é o número do estado, tá? E nós temos 35 óbitos computados até agora e são 37. Esses aí são os números de Araraquara. De Araraquara é um pouco mais difícil para eu fazer a conta de cabeça. Bruno, você precisa me ajudar. Porque em Araraquara hoje são 10.208. 10.208 casos confirmados, segundo a secretária de saúde de lá, Eliana Ronaim, com mais 98 casos de ontem para hoje. 10.208. O estado só computa até agora 8.821. Então quanto dá? 1.387 casos, mais 418 de Matão. Põe aí para mim. Mais 418 de Matão. Só Araraquara e Matão nós estamos falando de 1.805 casos faltando. É praticamente o número que eles têm de Matão, faltando computar de casos para o estado. Então não dá para confiar nesses números, que já estão horríveis. Com 52,3% de aumento de Araraquara nos últimos 7 dias, na última semana. Óbitos, lá em Araraquara tem 106, eles só estão vendo 102, por isso que deu negativo aqui. Então não dá nem para confiar no número do estado. Fala nisso, vamos ver a nossa regional. E no mínimo estão faltando aí 1.600 casos. No mínimo. 32.938. Por isso está uma variação negativa ali. Está faltando um monte de casos, só de Araraquara e Matão. 519 óbitos, que a gente sabe ali, estão faltando 2 de Matão e 4 de Araraquara. Então, quer dizer, está faltando muito caso de óbito também aí para ser computado na nossa regional. Mas, em todo caso, é assim que o governo vê a nossa DRS-3. Vamos ver o estado de São Paulo como um todo, que também está muito defasado. 1.746.070 pessoas já tiveram ou têm Covid-19. 52.481 paulistas morreram em virtude dessa doença, mas estão faltando aí pelo menos 6, que são entre Matão e Araraquara. Quer dizer, não dá para confiar nos números, né? Número do governo federal. Tem? Tem. 9.058.687 pessoas tiveram ou têm Covid-19. O absurdo número de 61.811 novos casos em apenas 24 horas. Estamos chegando a 1 milhão de pessoas em acompanhamento, gente. Óbitos só ontem. Esses dados aí são do governo federal, não é do consórcio de imprensa, não, é do governo federal. 1.386 brasileiros perderam a vida em virtude da Covid-19. Isso só em 24 horas o registro. São 221.547 pessoas que perderam a vida pela Covid-19.